Em 1979, enquanto aguardava seu voo no aeroporto de Heathrow, em Londres, com destino ao Sudão, o engenheiro civil belga Robert Bauval lia um livro intitulado O Mistério de Sirius, de Robert Temple. O livro explorava as crenças de uma tribo africana chamada Dogon, localizada no atual Mali. Por milhares de anos, essa tribo realizava, a cada 50 anos, uma cerimônia complexa chamada Sigui, com danças baseadas no movimento aparente da estrela Sirius. Segundo os Dogon, essa cerimônia ajudava a estabelecer uma conexão com os mortos no céu. O mais intrigante é que Sirius é uma estrela dupla, composta por Sirius A e Sirius B. Sirius B completa um ciclo ao redor de Sirius A, exatamente a cada 50 anos. Isso significa que os Dogon tinham conhecimento dessa informação e realizavam sua cerimônia no momento em que o ciclo se completava. Sirius é uma das estrelas mais brilhantes do céu, pertencendo a um grupo chamado Grande Cão. Contudo, Sirius B só foi descoberta há cerca de 150 anos, pois é invisível a olho nu, sendo observada apenas com telescópios potentes. A primeira fotografia de Sirius B foi obtida apenas em 1970. Como seria possível que os Dogon, uma tribo com características de simplicidade, conhecessem os movimentos dessa estrela sem avançados conhecimentos astronômicos? Robert Temple concluiu que esse conhecimento havia sido transmitido aos Dogon pelos antigos egípcios, milhares de anos atrás. Para desvendar o segredo de Sirius, seria necessário buscar nas profundezas da história do Egito Antigo. Essa leitura inspirou Robert Bauval a iniciar uma jornada de pesquisa que duraria mais de 10 anos. Eventualmente, ele desenvolveu uma teoria que poderia reescrever a história egípcia. O Egito, com seu rio Nilo e suas pirâmides, seria uma representação da imagem do céu. Robert Bauval nasceu em Alexandria, no Egito. Aos 12 anos, mudou-se com sua família para Londres, onde se formou como engenheiro civil. Assim como milhões de pessoas ao redor do mundo, ele era fascinado pelas pirâmides. Em 1982, durante uma visita ao Museu Egípcio no Cairo, Bauval parou diante de uma fotografia aérea ampliada das pirâmides de Gizé. A imagem, capturada de um avião, mostrava as pirâmides vistas de cima, com clareza impressionante, mesmo a uma distância de 2 quilômetros. Enquanto contemplava a foto, Bauval foi tomado por 3 perguntas que não conseguiu ignorar. Por que há exatamente 3 pirâmides em Gizé? Por que não 2, 4 ou 5? Segundo os egiptólogos, as pirâmides são tumbas dos reis da quarta dinastia, construídas por volta de 2500 a.C. Elas pertenceriam aos faraós Quéops, Quéfren e Miquerinos. No entanto, Bauval questionou: por que o filho de Quéops, Djedefre, construiu sua pirâmide em Abu Hawash, a 10 quilômetros de distância, e não junto às pirâmides de sua família? Da mesma forma, o filho de Miquerinos, Shepseskaf, ergueu sua tumba em Saqqara, a 18 quilômetros de Gizé. Por que a pirâmide de Miquerinos é tão pequena em comparação com as outras duas? Com 65 metros de altura, ela tem aproximadamente metade da altura das pirâmides de Quéops e Quéfren. A explicação convencional é que a pirâmide foi reduzida para economizar custos. Contudo, Bauval notou que ela foi construída com uma grande quantidade de granito vermelho, trazido de Assuan, a 1000 quilômetros de distância, um material caro e difícil de transportar. Por que então não usaram calcário, mais barato e acessível, se o objetivo era economizar? Por que a pirâmide de Miquerinos não está alinhada com as outras duas? Traçando uma linha que passa pelo centro das pirâmides de Quéops e Quéfren, percebe-se que a pirâmide de Miquerinos está levemente deslocada. Essas perguntas inquietaram Bauval por anos. Como engenheiro civil, ele tinha certeza de que o alinhamento, o tamanho e as localizações das pirâmides seguiam um plano mestre unificado. Segundo ele, as pirâmides não foram construídas separadamente por diferentes reis, mas planejadas simultaneamente, como se fossem parte de um projeto arquitetônico único, semelhante ao planejamento de uma cidade moderna. Durante uma viagem de trabalho à cidade de Riad, na Arábia Saudita, Bauval fez um safari no deserto com amigos. Uma noite, enquanto caminhava, seu amigo francês, que era entusiasta de astronomia,
Apontou para um grupo de estrelas e explicou que eram conhecidas como o Cinturão de Órion. Ele mencionou que as 3 estrelas do cinturão não estavam alinhadas perfeitamente, sendo que a menor delas estava levemente deslocada. Ao olhar para o céu, Bauval teve uma epifania. As 3 pirâmides de Gizé imitavam o cinturão de Órion. Ele percebeu que as proporções e o alinhamento das pirâmides correspondiam exatamente ao brilho e às posições das estrelas, Al-Nitak, Al-Nilam e Mintaká. Esse momento foi o ponto de partida para sua teoria revolucionária. Bauval aprofundou seus estudos, examinando textos antigos conhecidos como os Textos das Pirâmides. Esses textos descreviam o trajeto do faraó após a morte, mencionando uma via aquática celestial, que muitos identificavam como a Via Láctea. Ele concluiu que o rio Nilo representava, na Terra, a Via Láctea, enquanto as pirâmides refletiam as constelações no céu. Bauval também encontrou referências que ligavam Órion ao deus Osíris e Sírius à deusa Ísis, reforçando a conexão entre os astros e a mitologia egípcia. Ele percebeu que o alinhamento das pirâmides não era fruto do acaso, mas parte de um grande projeto arquitetônico e espiritual, baseado em conhecimento astronômico avançado. Robert Bauval publicou sua teoria em uma revista científica chamada Discussions in Egyptology. Sua pesquisa desafiava a visão convencional, propondo que as pirâmides eram parte de um plano unificado, elaborado para refletir o céu na Terra. Mais do que tumbas, elas representavam uma conexão espiritual e cósmica entre os faraós e os deuses. Para Bauval, o Egito não era apenas uma civilização avançada, mas um reflexo literal do universo. Essa descoberta abriu caminho para uma nova compreensão da relação entre os antigos egípcios, suas construções monumentais e o cosmos.